estou me lembrando de algumas aulas, né? Os alunos lá nos fundos, afastados da mesa, até podendo sair mais discretamente pela porta, mas tudo bem, na hora do debate, as perguntas de qualquer forma virão e a gente estará à disposição. Eu ainda tenho 3 encontros hoje. Ontem foram muitos também, e que pena que a gente se lembre desses episódios todos e disso tudo só quando completa 50 anos, né? A coisa passa assim, desapercebida nas faculdades, no meio estudantil, no meio, em geral, sociopolítico. Mas hoje ainda temos a sessão de entrega da medalha Chico Mendes para o presidente João Goulart, na pessoa de João Vicente, filho dele, sou eu que fui convidado para entregar essa medalha. Ela é patrocinada pelo Grupo Tortura Nunca Mais, pela OAB, etc. Depois nós temos a Câmara de Vereadores, né, uma coisa assim, não é uma homenagem para mim, mas eu quero ir lá e dizer algumas coisas mais intensas e mais fortes sobre o que aconteceu, né, na outra Câmara, aquela figura lamentável, dos dois Bolsonaro, que eu conheço bem, e posso dizer isso que eu estou dizendo. Espero que não aconteça hoje lá junto aos vereadores. E depois de lá vou para a sessão às 8 horas do filme do Silvio Tendler, que eu recomendo a vocês, não pelo meu episódio lá, pela minha presença no filme, não. É claro, o filme é importante, primeiro porque é do Silvio Tendler, né? Figura extraordinária como cineasta, como gente. E esse filme vai ser no Museu da República, aberto ao público, e se chama Os Militares que Disseram Não. E ainda hoje, então são mais 3 participações nossas. Mas é um prazer estar aqui. A última vez que eu estive na UF foi no curso de História, um debate muito bom, exatamente em torno do episódio do qual eu participei. Havia estudantes já muito informados, com o noticiário, inclusive, do próprio Grupo Tortura Nunca Mais, e foi muito boa. Agora, eu estou vendo aqui a Faculdade de Economia, que coisa nova, bonita, não é bem... E é hora disso mesmo, de pensar nisso mesmo. Eu ontem disse uma coisa lá, que posso repetir aqui rapidinho, lá, ontem na UERJ, eu disse, nada justifica a AMAN, onde eu estudei e me formei, Academia Militar de Agulhas Negras, ter um padrão West Point, e aqui é nosso UERJ ter tijolo caindo, banheiro entupido, bagunçado, fazer vaquinha para comprar material de limpeza. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, viu? Por que nós tínhamos uma estrutura de nível primeiro mundo na AMAN, e por que as universidades públicas são tão sofridas? Isso faz parte de um contexto socioeducacional, mas eu cheguei aqui, queimei minha língua, pelo menos em função da Faculdade de Economia, com uma beleza muito bonita, e tomara que não fique apenas no belo, né? Que estejamos todos participando de alguma forma do processo sociopolítico com P maiúsculo, até porque manter a identidade cultural é, de fato, um ato político e importante para todos nós. Bem, o tema que eu devo desenvolver em torno do episódio, é isso? Bem, então vamos lá. O golpe da ditadura, engraçado, o jornal O Globo, né, botou uma matéria imensa na primeira página antes de ontem, e tal, com frases sentenciosas, dizendo assim, em 64 ocorreu o golpe, ponto, depois a ditadura. Bem jornal, né? Bem, quer dizer, em 64 golpe, depois da ditadura, bom, justificando o apoio exagerado, ciente, ostensivo da Rede Globo na época, e na imprensa de um modo geral. Mas, enfim,
No dia 31 não houve o golpe consumado, não. É um engano. Você já deve ter ouvido de outros companheiros, de outros palestrantes. O Ferro Costa esteve aqui, né, oficial de Marinha, e sabe também, deve ter havido essa informação. Foi no dia 1º de abril, e eles mudam, como sempre, que é uma dissemântica curiosa, esse tipo de semântica, né? Nós éramos subversivos, os conspiradores não. Subversivo era quem estava do lado da ordem constituída, da legalidade, conforme nosso juramento ao terminar o curso da AMAN. É um juramento defender a Constituição, a ordem legal. Então, nós somos subversivos. Essa dissemântica acompanha todo o processo. O golpe, no meio da imprensa, virou movimento militar, virou revolução. Essa era coisa, golpe, esse William Wack, sei lá, do jornal Tartarã, ainda bem que é muito tarde, o povo não deve assistir, sempre falou, ele, Alexandre Garcia, essa turma, sempre dizia, eu comentava isso em casa, né, com a Isis e com meus filhos e tal, não era o golpe, era um movimento militar, era a revolução, era a redemocratização do país, né? É uma carga de semântica muito, muito curiosa. Mas, enfim, foi dia 1º de abril o golpe. Como os golpistas já estavam se movimentando muito e a tropa vinda de Juiz de Fora já estava acantonada ou bivacada ali no Maracanã, na véspera, chegou na véspera, chegou assim, aos poucos foi chegando ao longo do dia anterior, e 2 sargentos e um subtenente, não me lembro, por aí, enfim, praças, vieram ao nosso regimento, Dragões da Independência, era o meu regimento, o regimento presidencial, esse que hoje está em Brasília, lá, né, que guarnece lá o palácio, tem aquele uniforme belíssimo, e desde a época do imperador, né, do Império, de Dom Pedro I, e, na verdade, a gente surpreendeu com a vinda dessas praças a nós, porque eles vieram nos comunicar que os sargentos não participariam do golpe junto com a tropa que veio. Isso não tem livro nenhum. Eu nem me lembro se nessa nova edição do meu livro está, nem me lembro, mas eu falo sempre. Vieram comunicar o coronel Carnaúba, nosso subcomandante, na época major. Ele me chamou, sabia que eu era legalista, porque já tinham feito um levantamento no regimento, a maioria não se manifestou em cima do muro, é próprio, é natural isso, compreende-se dentro de um processo hierárquico, não se pronuncia. Eu e mais 2 nos pronunciamos legalistas, e o Carnaúba me chamou e disse, olha, os sargentos dizem que eles não vão participar do golpe, isso é meio caminho andado para nós em relação a essa tropa, eles vão segurar a munição, que estão nos paióis de munição, nos baús de munição, e isso aí é muito sério e tal. Falou comigo, eu digo, pois é, mas e aí? E aí? Nós estamos de prontidão, armados, aquela coisa toda, né? Ele me disse para ir ao Palácio Laranjeiras, entrar em contato com a presidência, porque nós, capitães, éramos comandantes da guarda presidencial, tínhamos contato com o presidente, nós, não raro, jantávamos com os presidentes, desde Juscelino, Jânio e tal. Era comum, à noite, o presidente chamar o comandante da guarda, aquele regimento e tal, para a gente jantar, conversar e tal, trocar ideias. Então não havia nenhum fato surpreendente nisso. Você vai ao Palácio Laranjeiras e verifica como está a situação lá, junto ao presidente, porque as comunicações estão interceptadas. Dali você assume o comando do Ministério do Exército, onde já estão os golpistas reunidos. Isso no dia 1º de manhã. Já estavam os coronéis de altos comandos de golpistas reunidos no nosso Ministério do Exército. Eu digo, bem, tá bom, eu peguei meus subordinados, tal, no jipe, aquela coisa, claro que armado devidamente, e fui para o Laranjeiras. Quando cheguei lá, e tive que comunicar, aí tive que arriscar as comunicações para o meu regimento. O presidente já tinha ido embora, já tinha abdicado,
teria dito já para a oficialidade que não queria derramamento de sangue entre irmãos brasileiros. Isso ele repetiria mais tarde, e no desentendimento que teve com Brizola, quando ele encontrou com Brizola antes de ir para o exílio, Brizola, como sempre, muito firme, muito atuante, discutiu e ele insistiu, o presidente, nessa não haver derramamento de sangue entre irmãos brasileiros. Isso já estava ali meio que consagrado, aspas, ali naquele espaço do Palácio Laranjeiras. Eu digo, então não há razão para nós ficarmos aqui, mas é preciso que a gente esteja atento, porque, de qualquer forma, vamos manter pelo menos uma minoria aqui de tropa nossa, porque o Palácio Guanabara estava já efervescente, né? Carlos Lacerda com aqueles colaboradores e aquelas colaboradoras, né? Muitas delas presentes naquelas passeatas estranhas, patrocinadas religiosamente por um capelão que não era brasileiro. Enfim, dali eu fui assumir o comando do Ministério do Exército. Quando eu chego no Ministério do Exército, né, já era perto da hora do almoço, perto, assim, um pouquinho antes da nossa hora lá, né, portanto 11 horas, eu cheguei ao Ministério do Exército, encontrei os oficiais golpistas superiores reunidos, não me falaram nada, evidentemente, conheciam como capitão, eu ia ser major, eu era conhecido no meio e eles sabiam que eu estava ali no comando, legalista, né? Não me disseram absolutamente nada. Eu chegava, a conversa serenava, a conversa mudava coisa, inventava um assunto qualquer, eu senti isso, e vi que a situação estava realmente muito perigosa ali, mas estava ali. Quando vieram os nossos, aí eram 2 sargentos mesmo, sargento, não havia mais uma outra praça graduada, vieram da Casa da Moeda. Casa da Moeda do lado da Faculdade de Direito, na época nacional, hoje o FRJ é do lado. Casa da Moeda, Rádio MEC e Faculdade, na esquina de Moncorvo Filho. E aquela área é nossa, guarnição nossa ali, a Casa da Moeda era nossa guarnição que estava ali. Nós tínhamos um carro de combate ali, quer dizer, um tanque, né? Popularmente chamado tanque. Eles disseram, olha, capitão, está havendo um massacre lá. E me contaram o que estava acontecendo, que eu não vi, mas depois constatei, quer dizer, não vi o início. O povo estava na porta da faculdade, no Largo do Caco, no Campo Santana ali, e os estudantes da UNE e do CACO e da Faculdade, de um modo geral, de Direito, da UFRJ hoje, estavam os estudantes conclamando o povo e eles próprios se estimulando para enfrentar o golpe. Não sei com que, nem com que armas. Eu soube depois que eles diziam assim, o exército é povo, o exército é nosso. Então, um doce e ledo engano, e profundo engano. Mas, enfim, estavam naquele entusiasmo quando chegaram esses paramilitares. Agora, preciso dizer uma coisa. Ontem foi pergunta, foi intervenção lá na UERJ. Eu não sei até hoje, não vou afirmar que havia militares mesmo de carreira como eu, naquele grupamento. Eu sei que havia DOPS, que havia movimento anticomunista. Hoje mesmo tem uma matéria grande da Cecília Coimbra, né? Tua conhecida lá, antiga, né? Nossa amiga, em que ela diz que eram elementos dos movimentos McFur, não sei o quê, movimento anticomunista. O que eu sei é que eram paramilitares, estavam bem armados, armas velhas, antigas, metralhadoras antigas, revólverzinho, mas estavam bem armados, muita arma. Eles estavam com as combis assim, olha que audácia, né? Isso no dia 1º, na hora de meio-dia, 1 hora por aí, estavam eles ali num pleno dia, armados, e um negócio assim meio inacreditável. A mim me surpreendeu muito, muito. E quando eu cheguei, de fato, eles estavam apontando as armas para o portão da faculdade. Quem conhece a faculdade, eu acho que alguns de vocês talvez já conheçam, aquele portãozão, né, fechado, e eles apontando as armas, e as janelas
quebradas, eles tinham atirado gás lacrimogêneo lá para dentro da faculdade. Várias granadas de gás lacrimogêneo, como o sargento tinha me alertado, em relação ao que os sargentos chamaram de massacre, em vias de acontecer. E se os estudantes saíssem ali, como eles escrevem, até hoje eles escrevem artigos e matérias sobre isso, os próprios hoje adultos são senhores e senhoras, né? Na época tudo com 18, 19, eu também era jovem relativamente, né? Eles tinham a idade de universitário, né? E aquilo não podia acontecer, não podia acontecer. Eu fiquei meio perplexo, mas não podia perder tempo com diálogo, com muito lero-lero, não, ali eram armas. Eu fiz uma advertência verbal, distância o quê? De 30 metros daqui para o final do auditório, mais ou menos por aí. Ficamos frente a frente, fiz a advertência, eles não atenderam. Continuaram apontando as armas para o portão da faculdade. Não. O que eles pararam foi os caras de jogar, os que estavam jogando granada de gás lacrimogêneo pararam. Mas continuaram. Mandei abaixar as armas, também não. A mínima. Aí foi necessária uma ação rápida, porque tínhamos que entrar lá e abrir as portas todas, enfim, eram centenas de estudantes, né? Uns falam 500, 500, né? 570, 600, eu não sei. Enfim, eles fugiram para o pronto-socorro. Eles não fugiram, eles entraram na contramão, as combis todas, e lá embaixo entraram no pronto-socorro. Eles não saíram da região, do grande espaço ali, né? O que me fez sentir, quando aí arrombamos a porta, né, com a ajuda de quem estava dentro, e já tinha ouvido os nossos gritos, do lado de vocês não tem perigo não, porque eles tinham ficado com muito medo quando chegou o nosso equipamento, e o nosso carro de combate apontando, eles acharam que vai acabar com eles. Daí existe uma versão que eu desmenti em jornal, televisão, rádio, de que eu recebi ordem para massacrá-los, para acabar com aquele movimento estudantil, e aí cheguei lá, fiz o contrário, e aderi aos estudantes, salvei os estudantes. Não é verdade, ninguém me deu essa ordem, nem daria. Eles me conheciam, não sabiam que não podiam me dar uma ordem dessas. Não houve isso, não. Eu, graças a esses duas praças aí, é que eu tomei essa iniciativa, e entramos, quando eu entrei, aquelas cenas muito preocupantes, porque estavam na escadaria, quem conhece a escadaria, que vai sair lá no andar do auditório imenso, né? E estavam caídos, alguns estudantes com lenço no nariz, caídos e passando mal. Quando eu cheguei lá em cima, um horror também, mas né, nós não usamos máscara contra gases, não, porque logo mandamos abrir janelas, portas, os meus subordinados abriram tudo. Cheguei lá em cima, uma cena hoje hilariante, engraçada. Duas das moças estavam dentro de um banheiro, né, e agachadas, porque ali o gás entrava pouco, né, estavam as duas agachadas no chão. Vou dar o nome delas daqui a pouco. E quando abrimos a porta, e elas acharam que iam ser fuziladas. Foi um negócio muito, assim, curioso, né? Porque aí sim, correram, aquela... Não, é para vocês saírem, daí sim, vamos sair, vamos tirar. Aí tiramos, e o Walter Joaquim, esse já começando a dar os nomes, hoje um advogado muito conhecido, vice-presidente do Flamengo, né? Ninguém é lá muito perfeito mesmo, e estava o Walter já pendurado na janela para pular para a Rádio MEC. Ia quebrar, no mínimo, quebraria as pernas, mas pelo menos se livraria do gás. Tava ele conta isso de uma maneira que, se vocês ouvirem, é uma história engraçadíssima, do jeito que ele... Hoje a gente até vê algum humor nisso, né? Até para equilibrar essa coisa da tensão, que só de relembrar essas coisas. E, na verdade, eu promovi, assim, através dos meus subordinados, uma saída
segura, tranquila, pela Moncorvo Filho ou pelo Campo Santana. 10, 10, 10, 10 acompanhados a 100, 200 metros. Isso é coisa que a gente estuda, né, e aprende e tal. E foram saindo os estudantes nesses grupos, acompanhados. Eu achava que os caras podiam estar por ali para tentar fazer alguma coisa, porque eles não entraram no pronto-socorro. Esses caras vão agir. E quando saiu o último estudante, 2 ou 3 disseram: nós queremos ficar. Eles disseram: não vão ficar aí, vocês vão ficar aí sozinhos, porque não tem mais nada para fazer, né? Praticamente o golpe, pelo que eu vejo, o golpe está consumado, né? E os caras terem assaltados, aquilo ali foi claro que foi coordenado pelo comando militar. Isso aí não dá golpistas, mas né, eu tenho 5 minutos, então deixa eu andar bem rápido aqui. Bom, então vamos cortar essa parte e vamos para o seguinte: eu voltei ao Ministério do Exército, já um tenente, acreditem em uma coisa, dedo duro é instituição, desde a ceia lá de Cristo, dedo duro é uma instituição. Um tenente que estava ali com de combate, já tinha ido no Ministério, procurou, fazendo a média dele, ou sei lá se foi sincero ou não, mas enfim, se ele pensava assim, ele já tinha dito para o comando lá, dos golpistas, que eu cheguei atirando, que eu cheguei... não é verdade, isso foi uma calúnia, uma indecência da parte dele. Faz uns 2 ou 3 anos me ligou, já é um senhor querendo almoçar comigo, não dá. E, enfim, já é o coronel Augusto César de Castro Muniz de Aragão, que foi meu instrutor na AMAN, que me conhecia, já mandou me prender na mesma hora. A velha história, o senhor, um oficial, aí elogia, agora o senhor é um vermelho, cara, porque eu digo, aí eu respondo, foi uma escaramuça ali, um desentendimento, os 2 majores vieram com a metralhadora e tal, já tinham ligado para o Forte São João e para o Forte Santa Cruz, Fortaleza, Santa Cruz, e na mesma hora eu disse: vou andar rápido, prometo, não vou atrasar não, e só para as pessoas terem uma ideia de como esse mecanismo é bem rápido, hein? Tá bom. Aí, não, agora já, o momento é meio chato mesmo, eu fui preso ali, já tinha uma lancha me esperando no Forte São João, eles já tinham providenciado tudo para me pegar quando eu voltasse. De lá eu fui para Forte São João de lancha para Santa Cruz, escoltado por 2, tem que ser um oficial superior à patente da gente, né? Eu ia ser major em breve, era capitão antigo, eram 2 majores, todos conhecidos mesmo, um negócio meio esquisito, né? Mas conhecidos, não apontaram a arma durante a travessia da Bahia, apenas mantendo uma certa distância. E sim, em Santa Cruz, encontro outros oficiais lá em Santa Cruz. A coisa foi tão preocupante lá, porque Santa Cruz tinha marca de bala, tem uma história Santa Cruz incrível, muito mais preocupante do que o Rio Branco, do que o Imbuí. E nós combinamos uma fuga com o apoio dos sargentos que trariam lanchas e tal, tudo acertaria a gente fugir, porque não sabíamos o que ia acontecer conosco. E não sei por que nem como até hoje, nem ninguém sabe exatamente horas antes de nós sairmos, nós sairíamos à noite, digamos assim, no fim da manhã, digamos, nós recebemos a notícia que íamos ser separados. Levaram os oficiais, não sei quem esteve aqui nos debates, algum oficial, algum companheiro, além do Ferro, Costa, levaram para os navios Tracinho-Presídio, e eu sozinho para um isolamento que ocorreu num forte Imbuí, na torrezinha do forte ali, né, no alto do Imbuí, de onde eu via as luzinhas lá da Cruz Vermelha, lá da
na Urca. Hoje, de vez em quando, eu e minha mulher vamos lá no barzinho ali da Urca, ficar olhando as luzinhas, a gente está de ver as luzinhas, olha lá, a torrezinha, e onde fiquei um bom tempo ali. E tive uma oportunidade que o governo da ditadura militar barra civil, aí já é outro assunto, que eu não vou me estender sobre isso, mas gostaria de que no debate, né, aparecesse esse tema, me deram uma oportunidade, reuniu-se a junta militar, me chamaram, me tiraram, saí da prisão, fui para frente deles, fardado sempre e tal, e me deram a seguinte coisa: bom, o senhor vai ser transferido para Campo Grande, Mato Grosso, e o senhor vai assumir conosco o compromisso de não mais liderar nem atuar contra a revolução. Eu digo, bom, agora mesmo é que piorou, porque primeiro, eu não sou a pessoa para esse tipo de acordo, e segundo, os senhores consolidam um golpe e tal, uma pequena... General Estevão Taurino de Rezende me chamou à parte, pai do Rezende, do filme do Lamar. Um dos filhos dele foi torturado depois, né? Porque o destino é uma coisa... Ele é uma pessoa do bem, é equivocado politicamente, equivocado, mas um homem correto, honesto, firme, me pediu para não aderir, mas para não criar problema, não criar caso, por favor. Né? Eu digo, não há jeito. Eu quero dizer que houve essa oportunidade. Ele até chorou, ficou com os olhos cheios d'água, porque sabia o que ia me acontecer. Né? E foi o que aconteceu. Os caras mandaram de volta lá para a prisão e caçado e perseguido, e etc, durante 20 anos. E mesmo para entrar no magistério, era a carreira que eu queria seguir como alternativa. Tive a sorte de conseguir o primeiro lugar geral, na classificação geral da UERJ, quando saí da prisão, prestei o exame em seguida e tive essa sorte. Por quê que eu digo? Porque o meu agente do DOPS, o cara que nos seguiu durante a vida toda, encarregado de tudo, de ir nas instituições onde eu pretendia dar aula, em tudo, ele disse para mim, eles não querem o senhor nessa profissão, o senhor não pode ser professor, o senhor procure qualquer outra profissão. Eu digo, mas é essa que eu quero e eu vou continuar insistindo. Bom, então é por conta disso, tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Aí consegui entrar, tirar o curso, porque a eles não compensava fazer me expulsar da UERJ, que seria notícia, eu com esse primeiro lugar, foi a sorte mesmo. Fui para a rádio, televisão, entrevistar, cara caçado, preso, sai, tira essa classificação na UERJ, era um escândalo para eles, e a gente disse, eles não querem a imagem da revolução, não sei o que, eles não vão intervir, o senhor vai poder continuar, mas o senhor não vai ser professor. Eu digo, vou e fui. E fui, depois encontrei na UFRJ pessoas que, né, foram muito, assim, até corajosos, e encontrei durante os 8 colégios e faculdades dos quais eu fui banido, ou prestei concurso, como no Pedro II, tirei primeiro lugar, e fui, o Van Dyck, Londres, da Nóbrega, mandou, disse que vermelho não entrava no magistério. Imaginem o que não aconteceu nesse quase diálogo, ele não quis, mandou seguranças ficarem na porta para não entrar. Enfim, eu quando vejo essas matérias no jornal, outro dia um professor dizer que os professores de esquerda eram protegidos no Pedro II, isso é um negócio sórdido. Aliás, o que tem havido de coisa mal informada, mal redigida também, que não é novidade, nos depoimentos deles também, mal falado, mal conduzido, tudo, são coisas inacreditáveis. Mas, enfim, foram 20 anos muito bravos, agora vem a hora do nome de algumas pessoas que eu quero homenagear aqui. Eu não quero rótulo de herói, ontem mesmo repeti isso, nem nada de herói. O Adir Damus, o presidente da Comissão da Verdade e ex-presidente da OAB, foi lá me homenagear, chamando de herói e tudo, ele insistindo com essas coisas, jornal. Eu digo, olha, não existe nenhuma heroicidade, o que existia é o seguinte, qual é o ser humano, eu não estou falando gorila, torturador, assassino, não estou falando do ser humano que não agiria dessa maneira.
tendo armas, tendo condições de salvar a vida de tanta gente. Então foi apenas um ato de um ser humano que não é gorila, não é torturador e não é assassino. Falei ontem de novo na Uni, né, quando o Adir Damus começou a história. Aliás, podiam até convidá-lo a uma pessoa extraordinária para debates e tal. E não quero isso não, mas uma coisa eu fico muito feliz da vida, porque muitos daqueles estudantes jovens, assim, todos bem jovens, muitos deles continuaram a luta e estão em evidência no processo sociopolítico do Brasil. E eu presto uma homenagem aqui ao Grupo Tortura Nunca Mais. Cecília Coimbra, Vitória Grabois, Flora Abreu, Lilian, Maria Helena, essas duas dessas que estavam naquela situação, outras ali naquele dia, hoje constituem essa corajosa e muito digna diretoria do Grupo Tortura Nunca Mais, sofrendo ameaças, sofrendo uma série de restrições e perseguições, e continuam ali lutando para descobrir o paradeiro desses mortos, assassinados, e questionando essa coisa da tortura, não é? Porque é o único país do mundo que tem esse precedente jurídico de que os torturadores e assassinos não podem ser julgados. Estão absolvidos previamente. O cara vai para a televisão, vai para a Comissão da Verdade, vai para a rádio dizer que arrancava os dedos e tal, que fazia isso. E o cara sai ali com a maior cara de pau, sai dali dizendo isso. Não existe isso. E quem referendou isso? Quem? Esse STF, né? Que tem dado shows aí através da televisão de atitude, não sou petista nem lulista, eu estou muito à vontade para dizer o que eu estou dizendo, dando shows, espetáculos de ação e de justiça. Eles referendaram e mantiveram a lei feita pelos torturadores e assassinos em 79. Eu jamais fui consultado sobre essa reciprocidade, ganhei aquela anistia pálida, homeopática, em 79, e nós não fomos consultados sobre essa reciprocidade indecente. Ela só existe, aquela lei, para livrar os torturadores e assassinos da cadeia, que era onde eles deviam estar. De modo que a minha satisfação, encerrando, desculpe ter passado do tempo, a minha satisfação é essa, ver que estão aí todos eles, né, na luta, no processo, e principalmente com essa minha homenagem ao Grupo Tortura Nunca Mais. Obrigado aí, desculpe ter passado. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muitíssimo ao convite do PET Economia da UF, na figura da professora Lérida e dos participantes do grupo, especialmente porque é uma honra estar aqui compartilhando da mesa com o professor, né, Ivan Cavalcante Proença, né, que teve um papel, como ele mesmo, de forma muito modesta, que relatou, né, um papel de não apenas testemunha, né, mas de participante ativo dos acontecimentos, né, que significaram a instalação da ditadura militar, mas pelo lado da resistência, pelo lado daqueles que não se dobraram, né, ao poder tirânico que se instala a partir daquele momento, né. E queria dizer que nesses debates que estão acontecendo em torno dos 50 anos do golpe de 1964 e, por extensão, da própria ditadura que se instala no Brasil com aquele golpe, né, nós temos assistido a diversos momentos importantes, para usar a expressão que foi usada por vocês aqui, né, de descomemoração, no sentido de marcar uma posição de repúdio, né, e, ao mesmo tempo, de rememoração, de lembrança, que permita uma análise histórica mais consequente, mais crítica, né, do processo vivido pela sociedade brasileira desde aquela época.
Mas nós assistimos também o tempo todo a um conjunto de declarações na imprensa empresarial, de declarações de lideranças políticas, de participantes daqueles acontecimentos e até mesmo de professores universitários, historiadores, cientistas sociais, que caminham num sentido muito diferente. Não dá para dizer que hoje tem no Brasil, né, muita gente que se atreva, embora existam alguns, né, que se atreva a comemorar o golpe de 64. Mas há leituras as mais complicadas sobre o golpe e a ditadura emergindo todo dia nas páginas dos jornais, nos eventos acadêmicos, né? E eu diria que essas leituras têm em comum um sentido de revisar a história do Brasil desde aquela época, né, com um norte: negar o sentido político maior, o sentido de classe que teve o golpe de 1964 no Brasil. Por isso, nesse debate, muitas vezes a gente tem apontado essas leituras como leituras revisionistas, porque revisar a história de uma nação, de uma sociedade, de um determinado período é obrigação de todos aqueles que refletem sobre o passado e o presente e essa relação. Mas quando a gente está falando de revisionismo, a gente está falando daqueles que buscam negar as evidências concretas sobre o sentido político maior da intervenção de 1964, que quebra, né, o processo, com todas as limitações, o processo de vida democrática que se ensaiava no Brasil naquelas últimas 2 décadas. E essas interpretações revisionistas, em que convergem a grande imprensa, alguns intelectuais da universidade que têm enorme espaço justamente porque convergem com a interpretação da grande imprensa, né? E convergem para isso também as memórias dos que deram o golpe, né? Nessas interpretações, me parece, há, nas últimas, a gente pode dizer de uns 15, 20 anos para cá, há 4 eixos fundamentais desse revisionismo histórico sobre o golpe e a ditadura. O primeiro deles aparece no debate universitário por volta de 1994, quando se discute, já depois do fim da ditadura, se discute os 30 anos do golpe. E é uma tese que em 2004 foi radicalizada. Qual é a tese? Não há muita dúvida de quem deu o golpe no Brasil. O golpe foi dado pelos militares, essencialmente no sentido de quem tomou a iniciativa de derrubar o governo Goulart. Mas, desde 94, começam a aparecer uma série de interpretações que fomentam a ideia de que, se o golpe teve um sentido de direita, né, havia, por trás disso, um desapreço comum entre a esquerda e a direita pelo regime democrático. De que a direita, de fato, deu o golpe, mas a esquerda não tinha lá muita convicção na defesa da democracia. Em 2004, a gente começou a ouvir mais sistematicamente a ideia de que a esquerda e, algumas vezes, o próprio presidente João Goulart trabalhavam ou arquitetavam um golpe contra as instituições democráticas. Essa ideia não era absolutamente nova. Essa era a justificativa que os que deram o golpe tinham usado para derrubar Goulart. Eles estariam se antecipando a um golpe comunista, a uma república sindicalista instalada por Goulart, ao fechamento do Congresso Nacional, que estaria sendo estimulado pelas lideranças políticas da esquerda e coisas desse tipo. Esse tipo de argumento retoma hoje em dia em várias manifestações. Bom, quem ontem ficou acordado assistindo ao programa Roda Viva da TV Cultura viu lá um dos arautos desse argumento na TV, na universidade,
né, o professor Marco Antônio Villa, né, defendendo a ideia, mas Goulart queria dar um golpe, Goulart, né, no que foi rebatido com uma certa ironia, né, o Almino Alfonso, que era ministro do Trabalho na época de Goulart, e que estava sendo entrevistado em função das suas memórias, de que essa era uma interpretação ficcional, que não tinha base concreta em nenhuma evidência histórica, né? Mas esse discurso é ainda muito forte. Se vocês acompanharem, especialmente depois das manifestações de junho do ano passado, a colaboração da grande imprensa, dos órgãos de grande imprensa com a ditadura militar, começou a ser mais frontalmente questionada pelas manifestações populares, inclusive. A Folha de São Paulo, por exemplo, que alguns anos atrás, né, abriu-se uma polêmica contra a Folha por um editorial que chamava a ditadura de dita branda, né, a Folha de São Paulo tentou se reposicionar aí nos últimos meses, mas sem esconder, né, justificativas de apoio à ditadura e ao próprio golpe de 64. No editorial da Folha de São Paulo, que foi publicado nesse domingo, por exemplo, aparece lá essa versão, né, na seguinte forma: parte da esquerda forçou os limites da legalidade na urgência de realizar, no começo dos anos 60, reformas que tinham muito de demagógico. Essa ideia, né, é reforçada logo a seguir no editorial pela seguinte frase: logo após 1964, quando a ditadura ainda se continha em certas balizas, grupos militarizados desencadearam uma luta armada dedicada a instalar, precisamente como eram acusados pelos adversários, uma ditadura comunista no país. Ou seja, numa versão mais aberta como essa da Folha, ou em versões ditas acadêmicas, né, a ideia que se quer passar aqui é de que o golpe de 64 foi responsabilidade, a Folha usa isso, as responsabilidades pela espiral de violência se distribuem pelos dois extremos, é como a Folha chama. Então, esquerda e direita teriam contribuído para que a gente tivesse uma solução autoritária no Brasil. É irônico, porque efetivamente quem deu o golpe assim tem sua responsabilidade, né, amenizada, e aqueles que foram parar na cadeia, né, são responsabilizados por estarem lá, né, como se eles fossem os culpados pelo fim do regime democrático no Brasil. Esse é um ponto essencial de todas essas teses revisionistas que a gente ouve por aí. Um segundo ponto é o que tenta estabelecer a ideia de que existiam consensos na sociedade brasileira que sustentaram o golpe e a ditadura. Esse é um ponto mais delicado, porque ele caminha, né, numa linha muito tênue entre um fato, o de que a ditadura não foi só militar, como disse o professor Ivan aqui, ela teve apoio civil, a ditadura não foi instalada pelos militares sem que eles tivessem, né, uma articulação na sociedade civil, mas ela foi sustentada por determinados setores da sociedade civil. Ela foi sustentada, o golpe foi articulado por determinados segmentos da sociedade brasileira. A sociedade, é como vocês aqui na economia estão acostumados a ouvir, né? O mercado amanheceu nervoso, o mercado se acalmou, como se o mercado fosse uma pessoa, né, corporificada de carne e osso, que tivesse... A sociedade também não é uma pessoa. A sociedade é um conjunto de relações sociais contraditórias. Há segmentos sociais que se articularam com os militares para derrubar João Goulart, e há segmentos da sociedade que foram atingidos por isso. A ideia de que havia um consenso contra o governo Goulart não se sustenta por nenhuma base factual, empírica, da realidade, né? Havia uma enorme polarização política naquele contexto. Haviam manifestações contrárias ao governo Goulart, mas haviam manifestações que sustentavam o governo Goulart. Algumas delas diminuídas desde aquela época, como se fosse agitação subversiva de uma minoria e tal, mas que tinham ampla repercussão. Há pouco resgatou-se, né, no arquivo do IBOP, que hoje fica depositado na Universidade Estadual de Campinas,
né, uma pesquisa que na época não foi divulgada pela imprensa, né, duas pesquisas, aliás, uma cerca de um mês antes e outra poucos dias antes do golpe, uma dizendo que mais de 60% da população brasileira apoiava o programa das reformas de base, tal como Goulart estava apresentando naquele contexto, e uma outra dizendo que Goulart tinha mais de 40% de intenções de voto se ele tivesse a possibilidade de se recandidatar à presidência da República, num quadro em que apresentavam-se aí mais 3, 4 candidatos, pelo menos já conhecidos, ou seja, ele era o favorito se ele fosse candidato à presidência da República. Então, o tal consenso da sociedade contra Goulart é um argumento para tentar esconder o fato de que determinados setores, como a grande imprensa empresarial, a Folha de São Paulo, o Globo, né, o Estado de São Paulo, o Correio da Manhã, num primeiro momento, o Jornal do Brasil, apoiaram o golpe de 64. Assim como uma rede empresarial, né, que representava os interesses do grande capital brasileiro associado, né, fixado aqui no Brasil naquela época, se articulou com os militares para dar respaldo àquela intervenção. Né? Assim como os grandes latifundiários que temiam pela reforma agrária, pelas mobilizações no campo, se articularam para derrubar Goulart. Então a ideia de um consenso favorável ao golpe e à ditadura, como se toda a sociedade tivesse contra Goulart e depois toda a sociedade, a não ser alguns subversivos, né, como disse aqui o professor Ivan, alguns subversivos tivessem se mobilizado, fora esses, havia um consenso para Goulart. Essa é uma outra ideia que tenta reinstalar uma visão conservadora sobre o golpe e a ditadura no Brasil. Há um terceiro elemento, esse dos mais graves, que aparece cotidianamente, né, nos debates hoje em dia, que é aquela ideia que eu mencionei lá da Folha, da ditabranda, ou de dizer que a ditadura brasileira não foi tão dura quanto, e aí se estabelece uma comparação, ou ela não foi bem assim, tinha mais margens de negociação, né? Como eu disse, a Folha diz lá que logo depois do golpe, a ditadura ainda se continha em certas balizas, né? Um professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, meu colega de trabalho, né, circulou e teve ampla repercussão aí um post, né, assim que fala as coisas mais modernas dele no Facebook, em que ele trazia para dentro da universidade essa versão da ditabranda. Acabamos de ter aqui o depoimento do professor Ivan de como era cerceado o pensamento crítico no interior da universidade, muitas vezes barrado até de ingressar. O professor, eu dou o nome, pode... O professor que se manifestou pela via das redes sociais chama-se Ronaldo Vanfas. E disse ele: outro dia li, também no Globo, que a censura intelectual no ensino da história foi terrível. Dizia-se que no nível médio, os livros do Aquino e do Chico Alencar eram proibidos em algumas escolas. Proibidos nada. Simplesmente não eram adotados por algumas escolas porque não passavam de marxismo vulgar, esquemático, ignorante, chatice. Mas vendiam a rodo, porque nos anos 70, a maior parte dos professores era esquerdizante, ignorante e recomendava tais manuais insossos para o alunado. História de mocinho contra bandido. Na universidade, então, lia-se Marx, Engels, Lenin, Stalin, Lukács, Gramsci, Althusser, tudo da esquerda tradicional. Livros em português publicados por editoras brasileiras, em letras garrafais. Censura zero. Fui aluno de graduação da UF nesta época e nunca vi censura nenhuma. Os militares não estavam nem aí para o que os estudantes liam na universidade. Então essa ideia de que a ditadura foi uma ditabranda, que ela abria possibilidades para o livre pensamento no interior da universidade, para o raciocínio da história, chega aí aos altos doutores, né, dos altos escalões acadêmicos da universidade brasileira hoje, né, e não é só a Folha de São Paulo se auto-justificando que usa esse tipo de noção. Há um quarto elemento dessas teses que eu estou defendendo aqui, para elas a denominação de revisionista, né? Que é uma tentativa de rever a periodização da história brasileira e diminuir, do ponto de vista cronológico, né, o peso dos 21 anos de ditadura militar no Brasil. Esse debate aparece na forma um pouco distinta, mas aparece
justamente dos dois professores, né, de História que estavam ontem no programa Roda Viva, entrevistando Almino Afonso. Marco Antônio Villa, que eu já citei, e o professor Daniel Arão Reis Filho, também aqui da Universidade Federal Fluminense, né? Os dois convergem num aspecto. Para eles, a ditadura militar acabou em 1979, quando foram suspensos os atos institucionais, né? Para o professor Daniel Arão, no artigo na Folha de São Paulo, publicado há poucos dias, né, no dia 26 de março, né, ele começa justamente questionando a ideia de que o golpe se consubstancia no dia 1º. Ele diz, não, o golpe já estava dado antes, isso é a versão da esquerda, de que o golpe se deu no dia 1º. E depois ele fala o seguinte: controvérsia mais complexa trava-se a respeito de quando acabou a ditadura. A versão dominante, uma espécie de pensamento único, assinala a posse de José Sarney em março de 85 como o fim da ditadura. No entanto, é razoável afirmar que a ditadura acabou quando foram revogados os atos institucionais no início de 1979. Desapareceram então os instrumentos de exceção que configuram as ditaduras. E aí ele tem que inventar alguma coisa para dizer o que existiu a partir de 79. Ele diz o seguinte: ora, depois de 79, deixou de haver um estado de exceção no Brasil. Subsistiu um estado de direito autoritário. Então, lei de segurança nacional, prisão, mortes de militantes, tudo isso ainda acontecendo no final da década de 70 e início dos anos 80, mas era um estado de direito. Autoritário, mas era um estado de direito. A ditadura já tinha acabado. Marco Antônio Villa vai mais longe porque para ele entre 64 e 68 não era bem uma ditadura. Aí é difícil dizer o que um golpe instala se não é uma ditadura, né? Mas essas 4 teses que eu estou levantando aqui formam, do meu ponto de vista, o núcleo central de uma tentativa de rever a história do Brasil, diminuindo, né, o peso negativo da ditadura, dos 21 anos de ditadura, e especialmente desresponsabilizando quem deu o golpe, quem instalou a ditadura e quem viveu positivamente, segundo seus interesses, naqueles 21 anos, né, desresponsabilizando esses segmentos da sociedade pelo que foi a ditadura no Brasil. Ora, eu digo que essa é uma tese revisionista porque ela teve que se enfrentar, e ela está tentando se enfrentar, com um conjunto de pensamento crítico que se formou, né, nos debates de resistência à ditadura, no pensamento crítico universitário, nos espaços de produção do conhecimento fora da universidade, quando a universidade foi fechada para muitos dos pensadores mais críticos, um conjunto de reflexões que se formou e se sustentou, né, como uma interpretação crítica sobre aquele processo desde os anos 70. Né? E essas reflexões todas tinham em comum a perspectiva de que a ditadura no Brasil representou determinados interesses de classe. A ditadura respondeu aos interesses de determinados segmentos da sociedade brasileira, tanto pelo negativo quanto pelo positivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, representou os interesses das classes dominantes em geral no Brasil, que temiam a capacidade de mobilização popular, que ainda que não apontasse, né, para uma transformação revolucionária no início dos anos 60, apontava para uma entrada relativamente autônoma da classe trabalhadora da cidade e do campo na cena política brasileira, com um peso maior através da luta pelas reformas de base, através das mobilizações sindicais, das lutas de ocupação de terra dos trabalhadores rurais brasileiros. Então, desse ponto de vista, o golpe de 64 teve um sentido fundamental, que era o sentido de conter as lutas dos segmentos subalternos, né, das classes trabalhadoras do campo e da cidade. Há uma discussão clássica do início dos anos 70, de um livro chamado A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes, que tenta explicar esse processo de uma forma ensaística, não, uma visão geral, em que ele tenta demonstrar com muita consistência que o golpe de 64, na verdade, se tratou de uma contra-revolução preventiva. Contra-revolução no sentido de que ele é sempre, esse movimento golpista, ele é um movimento voltado sempre para conter as lutas, né, da classe trabalhadora. Mas preventiva, porque a revolução,
operária, socialista, ou o que fosse, não estava em marcha. O que estava colocado ali era um aumento da mobilização social em torno de um programa de reformas fundamentais para tornar a sociedade brasileira menos injusta, mas não estava colocada ali uma perspectiva de transformação radical na direção do socialismo da sociedade brasileira. Por isso, Florestan diz que a contra-revolução é preventiva. E ela é preventiva porque no Brasil a classe dominante, a burguesia, né, sempre se posicionou de uma forma autocrática. E aí o que o Florestan diz é que no Brasil, e não é só uma situação brasileira, é comum a outras periferias das sociedades capitalistas, a América Latina de uma forma geral, né, não há rima entre desenvolvimento capitalista e democracia. Ao contrário, o desenvolvimento capitalista gerou autocracias burguesas. E ele usa a expressão da autocracia burguesa. Para ele, o que acontece em 1964 é que essa autocracia tira completamente suas máscaras e governa abertamente de forma ditatorial. Isso que o René Dreyfus chamou em 81, né, de um Estado maior, ou de uma elite, né, da classe empresarial que se organiza para derrubar o governo Goulart, teve um papel fundamental. Aí sim a gente pode falar da participação civil na derrubada de Goulart, mas o civil, ele destaca isso explicitamente, tem um sentido empresarial, tem um sentido de classe. São os interesses do grande capital que vão estar representados depois do golpe. Não à toa, os mesmos que participaram dessa articulação através do IPES, do IPAD, que formularam as propostas do IPES e do IPAD, vão estar à frente da área econômica do governo depois do golpe militar, vão estar à frente da direção da política econômica da ditadura no Brasil. É esse tipo de discussão crítica, de análise crítica histórica da realidade brasileira que as teses revisionistas hoje tentam apagar ou tentam contrarrestar. Por isso, um debate como o que a gente está fazendo aqui hoje é fundamental. De um ano, dois para cá, né, me parece que a gente conseguiu contrabalançar um pouco a correlação de forças na discussão sobre o golpe e a ditadura, entre esse pensamento mais conservador, que foi absolutamente dominante nas discussões dos 40 anos em 2004, né, e uma perspectiva mais crítica que a gente vê emergir hoje. Para isso, eu acho que os debates em torno da Comissão da Verdade foram muito importantes, especialmente nas mobilizações de junho do ano passado. Resgataram um pouco dessa denúncia, né, do apoio à ditadura, primeiro na ideia dos órgãos de comunicação de massa, apoiaram a ditadura, mas é fundamental que a gente continue fazendo, né, essa confrontação de interpretações sobre o passado, aqui em todos os espaços que a gente quiser, porque não se trata de uma discussão com pessoas ou com visões distintas, se trata efetivamente de um posicionamento claro no presente sobre, né, as heranças que a gente ainda carrega desse período, para que a gente entenda melhor como é que alguns, né, daqueles que tiveram à frente da ditadura, que tiveram à frente dos governos militares, hoje circulam como democratas pelos mesmos espaços de poder. Essa eu acho que é uma tarefa de todos nós. Obrigado pela paciência de vocês. Não, é que eu tenho que sair, tinha lembrado a vocês, porque vai haver esse encontro lá no CACO, na Faculdade de Direito da UFRJ, e eu tenho que ir, pelos motivos que eu já coloquei. Agora deixa eu começar essa questão do debate, tentar abrir o debate, né, em função do que o professor Marcelo expôs a vocês. Gostaria de lembrar primeiro o seguinte: 3 fatores, sem dúvida nenhuma, foram causa do golpe militar e civil de 64. Esse livro aqui, eu não estou catitando porque não está à venda aqui na faculdade, nem nenhuma livraria daqui. Esse livro foi o primeiro livro a colocar o golpe militar e civil de 64. E esse civil é apoiado exatamente em documentos, quer dizer, esse civil está resguardado, apoiado em documentos, inclusive do Dreyfus,
quando ele relaciona todas as empresas. Agora eu vou esquecer o episódio, vou ficar ainda mais à vontade aí. Quando ele seleciona as empresas com as quantias respectivas com as quais eles colaboravam, né? As empresas colaboravam, eles, empresários, colaboravam para o golpe, inclusive para o IPES-IBAD, que é o IPES-IBAD, que chamam de IPs, mas não é IP, tem outra significação mais digna, IPES-IBAD, inclusive escritores colaborando, fazendo a redação, porque escreviam bem, se venderam em dólar, ganhavam para fazer aquelas propagandas todas. Então, e essa grande imprensa, a Folha, o Estadão, o Globo, Correio da Manhã também, que depois virou, e aí o Niomar Muniz Sodré e o Edmundo Muniz foram presos, e a grande imprensa, os jornais de um modo geral, mas o jornal, o que é o jornal? Qual é a ideologia do jornal? A ideologia do patrão. Jornal tem a ideologia do patrão. A universidade também, não se pense que os males do Brasil possam ser resolvidos por uma universidade elitista, colonizada, como é a nossa universidade. O Marcelo falou aí da questão dos autores e tal, que se estudam, etc. Olha, lá em letras, se vocês querem saber, quando tem estudo de Guimarães Rosa, a bibliografia tem 11 autores, e nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Quer dizer, você vai para a faixa, eu estou citando os lugares que eu trabalhei, você estuda, Nietzsche de manhã, Nietzsche à tarde, Nietzsche à noite, e o cara sai ali, ao lado, na rua ao lado, tem uma fila de mendigos da sopa das irmãs. Quer dizer, deve ser haver um negócio assim dentro, né? Deve ficar a gente num outro universo colonizado cultural. E manter a identidade cultural é um ato político. Manter a identidade cultural é um ato político com P maiúsculo. Então, me surpreendeu muito ontem na UERJ, e ontem eu me coloquei à disposição de até voltar de noite, quando eu soube, Marcelo, que 4 professores estavam organizando um ato à noite chamado ato revisionista, a favor do golpe, revisionista. O nome não é revisionista, porque eu digo uma dissemântica, dissemântica a serviço da tirania, do golpe e da prepotência. O nome disso é colaboracionismo, não é revisionismo. Inclusive, talvez inspirados no danielismo, não é? No danielismo aqui da UF, do professor aqui da UF, que hoje não faz revisão de coisa nenhuma, não. O que ele faz, o que ele escreve, e tem acesso à grande imprensa, toda hora aparece o nome dele na grande imprensa, vai na livraria Blux, está lá o livro dele, bem na frente de todo mundo, entendeu? É a vontade, é o desejo de ser diferente, é uma ânsia, isso aí até tem um caráter psicológico, a ânsia de ser diferente. Quer dizer, diz essas coisas absurdas, rigorosamente absurdas, faz uma lavagem cerebral para ele mesmo. E eu gostaria que ele estivesse aqui, porque ontem eu me ofereci para ir para a mesa dos 4 professores à noite. Eu quero debater com eles. Vocês deviam ter, eu falei com o diretor, deviam ter chamado esses 4, os 4 para a mesa para ele debater. Mas já que eles vão fazer à noite, eu me coloco à disposição, espero o telefonema até 7h30 da noite. Não ligaram, não, eu não fui para o debate, entendeu? Que história é essa? Essa expressão revisionista ela é bem acadêmica. É acadêmica, uma expressão dessa, é uma coisa que só se vê no meio dito acadêmico com A maiúsculo. É preciso que a universidade nossa seja uma universidade voltada para a identidade cultural. E ela, a identidade, transita, passa, sim, por esse episódio, por essa coisa toda dos 21 anos, né? O dia que durou 21 anos, e é isso mesmo, vai transitar por aí. Eu anotei aqui essa coisa que o Marcelo colocou muito bem, da coisa do comunismo e tal. Então eu vou dizer dos dois, eu estive nas duas questões, eu militar e convivendo com o meio civil, com tantos companheiros também de luta, amigos, e que a gente lembra nesse momento, alguns já se foram, mas as ideias deles ficaram. Essa coisa do comunismo, olha, em 64, Jango foi acusado de implantar uma república sindicalista. O que quer dizer isso?
Jango era comunista, 1, 2, 3, Brizola do xadrez, comunista, Darcy Ribeiro, comunista, Almino Afonso de ontem, comunista. O único comunista era Miguel Arraes. Ostensivamente, na hora do inquérito, quando ele sentou para o inquérito, o coronel perguntou, eu vim aqui fazer umas perguntas para o senhor. Ele disse, não, já sei, o senhor vai querer saber, eu sou comunista, pronto, acabou o inquérito, pode escrever aí, acabou, não tem mais nada para dizer. Quer dizer, não havia nenhum perigo comunista nessa estrutura governamental, nenhum perigo do vermelho, como eles também chamavam, etc. Não havia. E vou dizer mais, essa coisa do comunismo, que eles tanto colocaram, abdicaram, estou afirmando para vocês, no meio militar, que olha, talvez vocês não tiveram acesso, aos 10 livros que foram publicados pela Biblioteca do Exército, mas agora, 10 livros, 10 volumes, distribuídos em todas as guarnições do Brasil, e num deles, num dos livros, aparece o depoimento coletivo dos militares dizendo o seguinte, não, eles não desistiram de achar que era uma república sindicalista comunista implantada por Jango. Não, havia um golpe comunista para derrubar o governo Jango Goulart. Está escrito isso pelos comandantes e dirigentes e com ênfase no golpe. Havia um esquema para transformar o Brasil num país comunista, iam derrubar o governo. Então, por que não se uniram ao governo legal e constituído? Essa tese não resiste. Isso é uma tese, mais uma tese. A verdade é a seguinte, o golpe teve 3 grandes... A cúpula militar, sem intelectualizar muito, né, Marcelo, você citou muito bem aí, deu a entender mesmo isso, está muito intelectualizado o debate sobre o golpe, umas teses assim, sabe, meio estrambólicas, umas teses metafóricas, parece que você está lendo a revista Voz dos anos 70, não entende bolhufas do que está escrito ali, nada, mas é a alegria dos professores de letras. Aí, quando eu falo em grande imprensa, houve uma intervenção no debate, o senhor não falou nas revistas, as revistas, eu digo, é verdade, não veja, isto não é, e fora de época. Essas 3, não veja, isto não é, e fora de época, é tudo cúmplice desse estado de coisas que está aí. A ideologia delas também é a ideologia do patrão. E, então, esse quadro que se instaurou de diversificação das interpretações é bem típico do meio, do nosso meio, infelizmente do nosso meio. Mas, de qualquer forma, as versões militares agora já são outras, e eu insisto, o golpe foi militar, foi civil, a lista do Dreyfus é irretocável, e muito mais que aconteceu depois, o IPES-IPAD, agora contrariando o que? Interesse de usineiro, banqueiro, empresário, porque a reforma agrária na época seria reforma agrária de fato. Seria reforma agrária, reforma educacional, reforma política, reforma social. Isso não podia agradar, quer dizer, aquele espírito de encampação, sabe, nacionalizar as empresas. Claro que isso de encontro ao interesse dessa elite civil, como eu repito, banqueiros, empresários e toda essa gente do poder. Então, golpe militar, da cúpula militar, repito, hein, da cúpula militar ideologizada pelo Pentágono, sempre com aquela coisa de ter que optar entre o comunismo e o capitalismo. Como se fosse, aí o comunismo acabou, com ou sem aspas, acabou. E aí? E agora? Continua, tudo começou tudo de novo. Então, não, na verdade, é o interesse da cúpula militar, o velho negócio de tenente, capitão jovem, a juventude, a oficialidade jovem, mentira. É a hierarquia quem resolve tudo. A maioria deles, colegas meus, as pessoas, sabe, que não tinham nada, mas o comando decidiu. Brizola não acabou com o golpe em 61, não conseguiu acabar em 64. Por quê? Porque aquela oficialidade que nacionalista, cuidado com essa palavra nacionalista, porque tem nacionalismo fascista e nacionalismo conscientizado, de consciência crítica, né? Porque nacionalistas, os generais também eram, batiam no peito. Os generais da Argentina eram nacionalistas, Pinochet era nacionalista,
como foram Mussolini, Hitler e Salazar e todas aí, Stroessner, etc. Mas eu estou dizendo, esse nacionalismo brasileiro, dos militares brasileiros, eu disse isso para eles, né, com colegas de turma, né, com quem eu me encontrei. O nacionalismo de vocês eu não entendo. É o Brasil só não é nacionalista em relação ao imperialismo americano. Só não é em relação ao imperialismo americano, a ideologia do Pentágono, que vinga no Estado-Maior do Exército. Então, golpe militar, golpe civil e também, aí a gente tem que fazer uma pequena ressalva. Essa coisa da religião, do católico. Aqui, essas marchas com Deus, pela família, pela propriedade, ou pelo terço, ou chefiada por uma igreja reacionária, conservadora, uma igreja suspeita que não tem autoridade moral para comandar esse quadro político, mas também, por outro lado, a igreja do Nordeste está aí também como contraponto. A igreja dos seguidores do Éder, Dom Marcelo Câmara, Dom Fragoso, Dom José Maria Pires, que se rende uma homenagem a essa igreja que muito sofreu, né, diante disso de todo. E, finalmente, eu não quero falar muito pouco, mas eu anotei aqui algumas coisas que eu não podia deixar de dizer. O golpe militar, civil, o golpe foi militar, civil e do interesse americano. Isso ninguém pode escamotear. O interesse americano direto na não implantação das reformas de base, de uma libertação brasileira, um país importante como o Brasil, extraordinário como o Brasil, em tudo, né, com esse potencial incrível. Já pensou a influência do Brasil na América Latina, na América do Sul, hein? E agora mesmo, agora já estão... olha o que estão fazendo com a Venezuela. E com Cuba. O que Cuba tem a ver? Preparou, mas sim, mas é outro... Vamos discutir Cuba, então, vamos lá. Vamos a Cuba para ver. Não. E a Venezuela, o que estão fazendo? E o que estão fazendo com o Mercosul? A Kirchner virou também demônio. Isso tudo é o quê? É porque é? Ou existe toda uma estratégia, todo um processo, um plano de prevalência do imperialismo americano? Não é na América, no mundo, eles estão em todos. É questão do poder econômico, essa coisa não se pode negar. O cônsul confessou, o embaixador americano confessou, não há mais nenhuma dúvida sobre... A esquadra estava aqui, eu aqui, na primeira edição do meu livro, achei que essa esquadra era apenas significava uma intimidação psicológica. Mais do que isso, não era, não. Eu na outra edição já corrigi, ela era muito mais potente do que eu imaginava em termos de armas, de tudo. Não, é a esquadra americana. E aí vem a nova versão, para eu encerrar minha fala, lembrando a nova versão em relação ao Jango. O Jango teria abdicado porque chegou a ele a notícia de que essa esquadra bombardearia Rio de Janeiro em função se o golpe não desse certo, e o Brasil seria dividido em dois Brasis. Um no Sudeste, o Brasil Sudeste, que seria o Brasil deles, e o resto, quer dizer, seria Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Sul, que haveria esse plano, e Jango sacando esse plano, ele abdicou. Olha, não sei, isso é outra versão também, meio estrambólica. Eu ainda vou ter que estudar mais essa versão para ver se ela realmente procede de alguma forma. O que eu quero dizer é que Jango é um homem pacífico, repetiu, homem do diálogo, e realmente ele não era, sem nenhuma crítica ao presidente, não, porque, olha, ele foi corajoso, ele promoveu as reformas, ele achou que não era realmente, e também não teve os militares dos seus comandos, como eu fiquei como capitão jovem, né, ali no Ministério do Exército, sem saber o que fazer. Os oficiais superiores também vacilaram na iniciativa, e teria sido muito tranquilo enfrentar esse golpe. Muito tranquilo enfrentar. Tínhamos o brigadeiro Rui Moreira Lima, o brigadeiro Teixeira, com a esquadrilha de caça, pronto. Eles sobrevoaram essa tropa que veio de Minas. Está tudo pronto para evitar esse golpe, e a gente até hoje lamenta,
Porque se não derramaram sangue por 24 horas, derramaram sangue por 21 anos. Então, eram essas intervenções que eu queria fazer. Posso responder alguma pergunta, se houver, mas vou ter que, entendam que em dado momento eu tenho que me retirar, como eu tinha pedido, né, já justificado para o Marcelo e para o presidente aqui do Matmos aqui, e já tinha subido, feito uma justificativa, apresentado e tudo. Eu não sou de sair no meio dos debates, não, mas eu tenho outros compromissos, era isso que eu queria falar. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Vitor, eu sou professor aqui da Faculdade de Economia. Minha pergunta é para o capitão Ivan. Capitão e professor Ivan, aqui no panfleto está escrito capitão. Acho que sem dúvida alguma um dos legados mais macabros da ditadura militar foi ter prendeu, caçou militares legalistas, progressistas e de esquerda. E o quadro que eu tenho a impressão que a gente tem hoje é que as Forças Armadas do Brasil predominam essa vertente de direita, conservadora. Quer dizer, aí eu pergunto para o capitão, se eu tenho notícias, existem entre os oficiais hoje nas Forças Armadas gente de esquerda, progressista, com viés, e o que é preciso fazer, quer dizer, que estratégia deveria se fazer para poder mudar esse perfil das Forças Armadas? Respondo nesse livro e vou responder para você. É preciso intervir na formação do militar, na educação do militar, desde o colégio militar, a AMAN, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Estado-Maior das Forças Armadas, os cursos que eu tirei, educação do militar. Continua a mesma coisa, o processo ideológico é o mesmo, os comandos estão sob esse tipo de incremento, de divulgação, de marketing, seja lá que nome tenha, do processo militar de outrora. É a mesma coisa. Você vai hoje de manhã cedo lá na Vila Militar, ver os soldados de manhã cedinho, às 7 horas da manhã, eles correm ali cantando, que nem aquela coisa de filme americano, né? Cantando e respondendo ao sargento, ao tenente. Vai ver as letras que são decoradas pelos recrutas nesses exercícios. Leia as revistas dos clubes militares. Hoje, dia... vai sair hoje um número das revistas do Clube Militar específico sobre o golpe, de homenagem ao golpe, das 3 Forças Armadas, de homenagem ao golpe. E os torturadores gozam de trânsito tranquilo. Eles disseram há pouco tempo, não tomamos conhecimento da Comissão da Verdade, não existe. Se a Comissão da Verdade apurar que fulano torturou, matou, assassinou, jogou no mar, não terá como. O que a Comissão da Verdade disser, eles não tomam, está escrito, não tomam conhecimento do que possa ser apurado pela Comissão da Verdade. A estrutura é a mesma, é claro que através dos tempos sempre há oficiais mais estudiosos, com algum senso mais crítico, alguma consciência crítica, existem sim, mas a ideologia globalizadora das Forças Armadas é a mesma de outrora. E aí você pede uma solução, não tem uma solução, mas tem um caminho: influir na educação, na formação do militar desde cedo. Mais cultura humanística, sabe? É muito pobre em cultura humanística a academia, é muito pobre. São as exatas, é preciso criar um núcleo básico curricular, de haver uma interferência no processo educacional do militar. Boa tarde, eu sou estudante do PET de Geografia aqui da UF, meu nome é André, e a minha pergunta para o professor Ivan 10 anos antes, né, em 1954, morre o Getúlio Vargas, sabidamente das grandes influências na fundação do PTB. Isso parece que representa uma ruptura
entre capital e trabalho no Brasil. E naquela época, eu já assisti alguns documentários, alguns pensadores, um pensador específico que eu agora não lembro o nome, apontou que dali em diante as coisas poderiam tomar rumos obscuros no Brasil e que em 10 anos as coisas poderiam mudar, enfim, para um outro cenário. E 10 anos depois acontece o golpe civil-militar. Eu queria que o senhor pudesse explicar o que você entende sobre essa influência da morte de Getúlio Vargas e a ditadura, o golpe, 10 anos depois. Essa tese ela é cabível, é uma tese que a gente estuda sim, que gira em torno de ter iniciado todo um processo do golpe em 54, com suicídio não, né? Um assassinatozinho, quer dizer, levado ao suicídio, né? Espero que não tenha sido o suicídio do Vladimir Herzog, até hoje ainda há dúvidas sobre isso, mas na morte de Getúlio, e você vê que a importância dele em relação às leis trabalhistas, são as leis trabalhistas mais evoluídas do mundo, são as leis trabalhistas. E isso incomoda muito a classe dominante, evidente, né? A velha coisa das classes, patrão e empregado, até hoje há uma tentativa de mexer e de influírem nas leis trabalhistas. Então, agora o Getúlio, que é lembrado muito e muito pelo grupo reacionário e conservador, é o Getúlio da ditadura, é o Getúlio dos anos 30, é Estado Novo, entendeu? O segundo governo dele, que ele foi eleito, em que ele teve nenhuma ditadura sobre esse aspecto que nós bem conhecemos, merece maiores loas e maiores... Já sei que depois vai aparecer uma pergunta, então como é que você falou de Cuba e tal? Eu também poderia responder se eu estivesse com mais tempo, mas voltando aqui. O que se fala de Getúlio é o primeiro Getúlio, não o segundo Getúlio, que de fato foi agir numa outra estrutura crítica, com uma visão política muito intensa. Ali teria começado, existe a tese mesmo, teria começado a tentativa de golpe com a UDN, os lacerdaistas, aquela coisa toda da elite. Lacerda foi aos Estados Unidos pedir intervenção no Brasil. Está num filme isso, num documentário. Quer dizer, então essa trajetória do golpe teria começado. Depois continuou com Juscelino, Jacareacanga e Aragarças. Juscelino anistiou todo mundo, paz e amor, bossa nova, não é? Chega de saudade, e Juscelino também sofreu várias tentativas e tal. Era aquela coisa do jeitinho, era outro, jogo de cintura. Eu não gosto de nada dizendo, como João Saldanha dizia, desconfia do jogo de cintura, hein? Desconfia. João era uma figura extraordinária. Mas, enfim, essa coisa de Juscelino ser um hábil político e tal, mas sofreu, e foi caçado depois. Quer dizer, primeiro espertamente não se manifestou razoavelmente favorável ao golpe, depois acabou sofrendo as consequências. Depois veio 61, a terceira fase do golpe, 61, que quando o Brizola, com a cadeia da legalidade, conseguiu empolgar, inclusive a oficialidade nacionalista e tal, o que ele não conseguiria em 64, como eu ia dizendo naquela hora, e não concluí, porque realmente a questão da hierarquia foi terrível, a questão dos marinheiros foi muito explorada, aquela questão dos marinheiros favoreceu a evidência de infiltrados como Cabo Anselmo e outros. Cabo Anselmo não era, não sei se o Ferro Costa falou isso, Cabo Anselmo não era traidor nem infiltrado, não, ele era cabo mesmo da Marinha, líder da classe. Depois é que ele realmente foi isso dito pelos grandes líderes marinheiros com quem eu conversei muito, entrevistei para o meu livro e tal, conversaram muito comigo lá na Dinanda ABI. Então, mas enfim, aquele 61, conseguimos, 64, essa oficialidade que teria sido simpática a manter a legalidade, já não reagiu bem à iniciativa do Brizola, que teve 2 grandes entendimentos com Jango. Um, porque Jango abandonou o governo,
e depois com a Frente Ampla. Essa Lacerda, essa gente toda, tentou a conciliação depois, eles se viraram contra o golpe, porque não sobrou para eles, não sobrou para o Lacerda, eles queriam ser presidente da República. E não foi presidente da República e foi discriminado pelo golpe também. Aí se uniu a Juscelino e tal, a Jango. Brizola foi o único que não quis receber os componentes da Frente Ampla. Então, na verdade, aí o golpe chegou em 64, então essas fases, quer dizer, viriam desde Getúlio. Há quem vá mais longe, né? Há quem vá, ainda na época do intentona comunista, né, em 35, aqueles movimentos dos galinhas verdes e tal, mas aí seria uma aula, né, digamos assim, seria muito prolongada a minha intervenção. Espero ter respondido para você. Vamos. Oi, boa tarde, eu sou o Jonathan, sou aluno de Economia e fui aluno do Colégio Militar durante 3 anos. E eu queria saber, pós-golpe, qual era o contexto e como se posicionava tanto a AMAN quanto o Colégio Militar. O Colégio Militar não se posiciona porque é muito jovem, da maneira como você pode esperar, assim, de manifestação de estabelecimento de ensino. Eu surpreendente, fui homenageado há pouco tempo, lá no Colégio Militar, como ex-aluno, era oficial aluno, você sabe que é oficial aluno, né? Quer dizer, aquela coisa. E fui homenageado lá pelo Coronel Barbosa, e eu disse para ele, você está correndo risco, hein? Cuidado, porque ainda existe paira aí uma sombra incrível da época do golpe. Mas o Colégio Militar, apenas a preparação é desde cedo. O Colégio Militar é 1º grau, é 2º grau, e a seleção docente tem que passar pelo alto comando do ensino. Vocês sabiam, por exemplo, que o ensino militar está completamente afastado de qualquer norma ou diretriz do MEC? O ensino militar, a educação militar nos colégios militares, escolas preparatórias de cadetes, constituem um mundo à parte. Não se subordinam ao MEC, é outra coisa que pouca gente sabe. Não se subordinam ao MEC, é um outro universo educacional. E aí sim, a questão docente é uma seleção bastante... Não digo que eu conheço professores civis, que agora tem professores, e tem mulheres também, professoras também dando aula, conheço, 2 delas foram minhas alunas, elas não têm nenhuma adesismo à questão de golpe, não, mas são pessoas que também, por outro lado, não têm um passado que possa ser julgado comprometedor pela cúpula que decide essa questão do magistério no Colégio Militar. Agora, há também ainda, se você quer saber, uma certa, digamos, vigilância não, uma certa cautela diante dos livros adotados. Você dificilmente estudou Vidas Secas lá no 2º grau, enfim, né? Vidas Secas, São Bernardo, isso é no Colégio Militar e acontece na AMAN também. Então, alguns livros não são bem-vindos na estrutura educacional. Por isso que eu vou insistir novamente. Só há um jeito, transformar o processo educacional do militar. Sem isso, estamos arriscados não a repetir isso tudo que ocorreu, mas estamos sujeitos a 2 pontos. Mas por que vocês acreditam que Jango não resistiu, assim? Porque, pelo que você falou agora, e algumas coisas que eu já vi em documentários, não era impossível a resistência, né? Então, por que vocês acreditam que ele não resistiu? Vou repetir, fazer uma síntesezinha do 4º capítulo do meu livro, que é exatamente, esse chama o Golpe Fácil. O presidente da República é o comandante das Forças Armadas. Isso é constitucional. Em abdicando o presidente ele abandonou a presidência por não querer confronto, faltou uma coordenação de comando hierárquico que enfrentasse o golpe, no sentido de enfrentar. Eu vou dizer minha opinião pessoal, sem nenhuma crítica direta para as pessoas, mas alguns dos líderes militares que estavam com Jango não eram realmente pessoas firmes, não eram.
nem o chefe da Casa Civil, nem o ministro do Exército do Jango e nem o comandante da região aqui do Rio, que era o grande centro da política, era aqui. Nenhum deles teria disposição para tomar uma iniciativa. Aí você vai dizer, irmão, mas e os outros? Ou havia sim, havia, como eu disse, citei os quadrilhas de caça, o grupo de caça estava pronto para agir, meu regimento agiria também, e outras tropas, e lá no sul, o Terceiro Exército também aderiu ao Brizola, mais uma vez, haveria condições de enfrentamento. Eu repito, como eu disse para o André, é o seguinte, não vejo nisso uma crítica direta ao presidente, não. Direta não é uma crítica assim impiedosa em relação ao presidente Jango, não. Ele não tinha um temperamento, ele era pacífico, como eu já disse, um homem de diálogo, mas também, olha, faltando um mês para o golpe, precisamente 32 dias, tem tudo isso anotado aqui, Coronel Anassi Abreu e Coronel Loureiro, os dois chefes do Serviço de Informações do Presidente da República, os chefes de informações das Forças Armadas, alertaram o presidente. Presidente, substitua os comandos militares das regiões do Brasil, das regiões, né, brasileiras, e substitua porque eles estão se reunindo para derrubar o senhor. O senhor vai levar um golpe, eles estão se encontrando com autoridades políticas, tipo embaixador americano, estão planejando um golpe e o senhor vai sofrer essa tentativa de golpe. E Jango respondeu, isso me disseram os dois. Jango respondeu, já dizem que eu sou comunista, se eu tirar os comandos e colocar outros, eu estou perdido. Eu não vou retirar os comandos. Aí houve insistência, presidente, o golpe está em andamento e tal. Aí o chefe da Casa Civil, general, não fez isso por nenhuma leviandade, não, mas fez por irresponsabilidade. É até forte a palavra, mas fez por irresponsabilidade. Fez um jantar do qual participasse no mês de março de 64, um pouquinho antes, um jantar no Palácio Laranjeiras, no qual tomaram parte os generais comandantes das regiões militares do Brasil, todos com Jango. Eu costumo dizer que parecia Chicago 1928, aquela coisa que o cara faz aniversário, o cara sai dentro do bolo e metralha os outros ali. Uma cena típica de Chicago 28. Prestaram homenagem ao presidente, abraçaram, o presidente se sentiu melhor. E o general disse ao presidente, isso tudo está anotado e eu botei por escrito. Presidente, o senhor está vendo? Esses oficiais de esquerda estão vendo fantasmas. Estão todos aqui os generais, comandantes de região, com o senhor prestando mão. Está vendo, presidente? Jango era muito inteligente. Eu tenho quase certeza que naquele espírito pacífico, austero, um pouco assim, né, introvertido às vezes, né? Jango, eu acho que não, realmente, mas não tinha o que fazer, ele achava que não tinha a não ser o enfrentamento. E esse enfrentamento, ele, por vários motivos, inclusive por esse agora que surgiu da questão da divisão do Brasil, e de sangue entre irmãos, não sei o quê, aí sim, eu acho que ele não quis mesmo agir, nem enfrentar. Isso é uma opinião, mas, na verdade, posso te afirmar, foi alertado 1, 2, 3 vezes, e aquele jantar da traição, porque todos traíram, menos um, todos traíram o presidente, aderiram ao golpe, todos os comandos militares traíram Jango, mas, mesmo assim, eu ainda, isso é uma coisa de achismo, né? Mas, sei lá, pelo convívio, por tudo, eu acho que ele sabia que ia chegar um momento do enfrentamento. E aí entram aqueles fatores todos que fizeram com que ele
não tomasse a iniciativa e, em consequência, a hierarquização, essa obsessão quase sempre necessária nas Forças Armadas, se encarregou de evitar que outros tomassem iniciativa. Eu agradeço a vocês essa paciência, ficarem até agora aqui, e peço desculpas mais uma vez por me retirar. Obrigado. Olá, meu nome é André. Eu queria fazer uma pergunta simples. No plano educacional, como você percebe as transformações pós o golpe? Meu nome é Lucas, eu sou aqui aluno da História. Queria saber de você, professor, que ontem teve um debate no CCBB, né, sobre as esquerdas, por que as esquerdas não foram à rua, né, no golpe. Queria saber a sua opinião, né, sobre isso, se realmente qual foi a participação das esquerdas. O professor Ivan já comentou um pouco, né, que teve aqui na Nacional. E queria saber também da questão dos trabalhadores no dia do golpe, sim, mobilização nesse ponto. Boa tarde a todos, me chamo Thiago, sou estudante de Geografia aqui da UF. Na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre tudo que foi discutido aqui agora, a ditadura militar. Sempre pairou um certo medo, né? A política do medo, o medo do golpe comunista, o medo dos vermelhos, né? E, infelizmente, hoje, ainda se exerce essa política do medo, né? Nos espaços, no caso, que são marginalizados, né, pela sociedade, como aconteceu agora a intervenção militar na Maré, a gente observa que ainda existe uma ditadura mesmo, né? Nesses espaços das pessoas mais carentes, mais pobres, você tem a intervenção militar direta, tanques de guerra, um aparato de uma guerra mundial, praticamente, dentro de uma favela, né? Então eu queria que o Marcelo traçasse um pouquinho esse paralelo, né, de como essa política do medo, ela até hoje rege, né, essa necessidade de criar inimigos, né, de vir sempre... Agora o inimigo são os bandidos das favelas cariocas, temos que reconquistar esses territórios, né? Enfim, sempre regido por essa questão do medo. Eu gostaria que o Marcelo comentasse um pouquinho sobre isso, né? Uma reflexão. Eu vou responder rapidamente. Eu acho que o Ivan já colocou alguma coisa para o que Daniele perguntou e juntar com o que Lucas falou, né? Acho que, do ponto de vista da resistência do governo, né, a aposta de João Goulart era uma aposta no que era chamado na época de um dispositivo militar, da capacidade dos militares legalistas e fiéis ao governo, né, se colocarem contra qualquer tipo de mobilização golpista, que, é claro, se vinha desde... Bom, se Vargas foi posto no poder em 30 por uma intervenção militar, foi instalada uma ditadura em 37 com apoio militar, foi retirado do poder em 45 com uma intervenção militar, se suicida num outro momento de intervenção militar. 1961, Jango quase não toma posse por uma intervenção dos milícias militares. Era óbvio que Jango sabia da possibilidade de uma nova intervenção militar. Ela pairava no ar o tempo todo na política brasileira. Ele apostava na existência de uma cadeia de comando ligada à presidência da República que fosse capaz de conter essa intervenção militar. Como disse aqui alguém que estava vivendo esse processo por dentro das Forças Armadas, que era o caso do Ivan Proença, Jango apostou mal nas lideranças, nas cabeças dessa cadeia de comando, né, e colocou em postos-chave militares que não tiveram ou a percepção correta da correlação de forças no interior das Forças Armadas nos últimos meses aí do governo João Goulart, ou não tiveram a coragem, a disposição de resistir efetivamente ao golpe, né? Esse é um lado do processo. O outro lado, Jango era um político que pautava a sua conduta por uma lógica de conciliação de classes, de conciliação dos interesses, né, entre os representantes dos interesses empresariais, patronais, burgueses e, né, os representantes da classe trabalhadora, especialmente através dos sindicatos, né, que viviam, como vivem até hoje no Brasil, uma estrutura sindical muito própria, ligados ao Estado, ao Ministério do Trabalho, etc. etc. Jango não traiu
no momento do golpe, foram várias as pressões para que ele se posicionasse contra as mobilizações populares, se comprometesse a fechar o Comando Geral dos Trabalhadores, a reprimir, né, os setores mais à esquerda e, com isso, né, se transformar num refém das Forças Armadas que estavam movendo o golpe naquele momento. Mais de um interlocutor do Jango entre o dia da noite de 30 e o dia de 1º de abril colocou essa proposta. Ele não aceitou governar com todas as limitações de ser um títere, né, dos militares. Mas ele também não era um líder revolucionário. Ele não estava disposto a mobilizar as massas para fazer uma resistência popular a um golpe militar. O não derramar sangue também tem esse sentido. A política que ele propunha era uma política de conciliação de classe. Quando ela se tornou inviável, ele não tem outro arsenal, não tem outro interesse, ele prefere voltar a ser um estancieiro lá no sul, ou talvez na expectativa de que fosse um exílio interno, como o do Vargas, depois de ser derrubado em 45 e tal, mas não há aposta dele numa grande mobilização popular. Agora o Lucas pergunta, por que as esquerdas, né, era a pergunta não sua, a pergunta do debate ontem lá, por que as esquerdas não foram às ruas, né? O que acontece com os trabalhadores no dia do golpe? Primeiro, elas foram às ruas. O Rivan é a testemunha disso. Quer dizer, há enfrentamentos nas ruas, né, entre o dia 31 e o dia 1º. Os estudantes estavam lá no CAP, foram cercados por policiais, por comandos, né, de direita e tal, e foi necessária a intervenção dele, que aqui disse não é um herói, não quer se colocar como herói, mas teve um papel fundamental naquele momento, né, para que esses estudantes não fossem massacrados lá na Faculdade de Direito. Né, na Avenida Rio Branco, Cinelândia, próximo ao Clube Militar, né, havia uma concentração de pessoas que estavam esperando tropas fiéis a Goulart para resistir ao golpe. Né, e chegou a haver tiro lá, dado do Clube Militar, para essa pequena multidão na rua. Né. Os sindicatos convocaram uma greve geral nacional, que no Rio de Janeiro, né, foi efetiva, parou a cidade. Há uma certa controvérsia se isso não foi ruim, pararam os transportes, então as pessoas não podiam ir para o centro para engrossar essas manifestações de resistência e tal. Né. A greve foi mais forte no Rio, foi mais forte em Santos, foi mais fraca em São Paulo, mas ela existiu. Né. Alguns sindicatos, né, viveram um processo de tentar mobilizar suas bases para resistir. O Sindicato dos Bancários ficou com a sua sede ali na Presidente Vargas lotada de gente, disposta a resistir. A mesma coisa aconteceu com os ferroviários, que foram para Caxias e se organizaram meio clandestinos para resistência. Agora, o que é a resistência a um golpe militar? Ela só pode existir como resistência armada. A expectativa desses que estavam dispostos a resistir, organizados nos sindicatos e tal, era serem uma força de apoio aos militares legalistas que defenderiam o governo Goulart. Isso não aconteceu, né? Pouco a pouco a resistência foi sendo minada pela força da repressão. Os sindicatos são invadidos, as direções são perseguidas, alguns conseguem fugir, outros não. A Santos, o porto permanece em greve por vários dias, há um navio, prisão, né? Como o que o Ivan relatou aqui, que fica na frente do Porto de Santos, com as lideranças do movimento dos trabalhadores presas lá, até para dar o exemplo, olha lá, onde é que está, todo mundo está preso aqui em frente, tem que voltar ao trabalho e tal. Então há uma pressão muito grande, né, num momento em que essas organizações dos trabalhadores acreditavam num pacto, num acordo maior de sustentação do governo Goulart, com o respaldo dos chamados militares legalistas, nacionalistas. Né? E usando aqui o pouco depoimento do Ivan, né? Não necessariamente que todo o dispositivo do Jango tenha o traído, mas os que deviam ter o comando da resistência não foram eficazes em resistir, ou até, como o caso do general Assis Brasil, que ele mencionou aqui, chefe da Casa Militar, acreditavam que tinham controle sobre, né, os comandantes dos exércitos, como se chamava na época, né? Primeiro Exército no Rio, Segundo Exército em São Paulo, Terceiro Exército no Rio Grande do Sul, por aí vai. Então esse eu acho que é um aspecto. Dizer que a esquerda não foi para a rua, os trabalhadores não resistiram e tal, é falsear a questão. Óbvio, não tinha armas para eles,
Tem um depoimento muito interessante, né, que está em livro também, mas já me deu pessoalmente e tal, do comandante Paulo Melo Bastos. Paulo Melo Bastos era um ex-oficial da aeronáutica, lutou na Segunda Guerra Mundial, depois se reformou e foi ser piloto da aviação civil e era o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, que reúne aeronautas, aeroviários. Ele era como que o secretário-geral do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, né? Então, os líderes sindicais vão buscar, né, os comandos militares nacionalistas, legalistas e tal, para resistir no dia do golpe. E ele conta que ele foi, por exemplo, ao almirante Aragão, que era o comandante da tropa dos fuzileiros navais, que era legalista, próximo ao governo, tinha sido considerado aí o herói dos baixa-patentes, porque não reprimiu, né, a mobilização dos marinheiros e dos cabos da Marinha no Sindicato dos Metalúrgicos, alguns dias antes do golpe e tal. E o general Aragão, quando ele chega lá, quando o Paulo Melo Bastos chega lá e diz, mas general não, desculpe, almirante, onde estão as armas para resistência e tal? Ele fala, perdi o controle do paiol de armas. Aí, na versão do Melo Bastos, né, bom, mas é o comandante, pega 2, 3 soldados aqui armados, vai lá e retoma o controle do paiol de armas, o que seja. Não, perdi o controle do paiol de armas e coisa e tal. Ele falou, mas e as armas para resistência? Aí diz que ele chamou o ordenança, né, o soldado que acompanha ele, falou, me dá sua pistola aí, pode levar, comandante, pode levar. Aí o Melo Bastos brinca com isso, no livro ele brinca com isso, dizendo que aquela foi a única arma que os militares legalistas, nacionalistas deram para a resistência sindical. Então acho que tem que se levar em conta qual é a correlação de forças no momento de um golpe militar e o que podem fazer as mobilizações populares e tal, especialmente se havia ali, da parte das lideranças, uma aposta na resistência do setor legalista. Sobre a questão educacional, é muita coisa para uma fala rápida. Eu diria para você o seguinte, a partir de 1964, num movimento que já tinha começado antes, mas em grande medida por pressão, né, que vinha diante do movimento estudantil, do próprio movimento dos estudantes, em grande medida, um pouquinho dos professores também, há uma ampliação, né, do ensino técnico-tecnológico, do ensino superior e uma ampliação do ensino básico no Brasil, que transformam em 20 anos, né, a educação brasileira. É um período em que a sociedade está se urbanizando mais, em que as demandas da expansão capitalista exigem uma maior escolaridade da força de trabalho, etc, etc. Mas é também o período em que se abre uma perspectiva mais clara de transformação desse ensino num ensino que se subordine à lógica do mercado, mesmo dentro do ensino público, mesmo dentro das universidades públicas, das escolas públicas em todos os níveis, sendo que toda a trajetória do ensino brasileiro sempre foi uma trajetória de garantir um grande espaço para a iniciativa privada. Primeiro no ensino básico, médio e tal, depois, durante a ditadura, esse espaço vai crescer no ensino universitário, onde a iniciativa privada era muito tímida no início dos anos 60 e já na década de 80 ela ocupa um papel muito grande. Mas, para além da privatização direta do ensino, há uma tentativa de subordinar o ensino brasileiro a uma lógica de formação de força de trabalho para o mercado, o que é mais marcante no ensino médio, com a obrigatoriedade da profissionalização da formação no ensino médio. Essa lógica geral tem a ver com modelos estrangeiros, são acordos do Ministério da Educação com agências estadunidenses, o acordo MEC-USAID, ela tem a ver com a própria expansão da grande indústria no Brasil e tal, mas eu diria, a linha mais geral é essa. E quanto à questão que Santiago, né, coloca sobre o medo. Bom, entre as várias heranças da ditadura militar no chamado regime democrático atual, acho que uma das mais perversas é o fato de que o aparelho repressivo ele não foi desmontado, ele muda um pouco o seu foco de ação. O sentido geral da ditadura continua sendo o mesmo, né, da forma como esse aparelho é empregado hoje em dia, conter as lutas da classe trabalhadora, dos trabalhadores, dos subalternos, por caminhos que são muito parecidos. Como a ditadura no Brasil, ela cede lugar a um regime democrático, representativo, participativo, mas
muito mais por acordos, por transações pelo alto, do que por uma mobilização popular que tivesse derrubado a ditadura, né? Muitos dos modelos de gestão do aparato repressivo do Estado se mantêm. O Ivan falou muito aqui de como se mantém a lógica ideológica no interior das Forças Armadas através da própria formação de oficiais. Acho que um outro elemento fundamental que a gente deve entender é a manutenção das polícias militares. A ideia da militarização da polícia, que é anterior, não é do golpe de 64, mas a subordinação das polícias militares como forças auxiliares das Forças Armadas e a centralização de comando delas é da ditadura militar, né? E essa polícia foi treinada para quê? Para reprimir o quê? Né? Para atuar em que situações? E a gente vai ver que ela é o tempo todo preparada para atuar controlando, limitando as liberdades individuais e os direitos civis, reprimindo diretamente as mobilizações da classe trabalhadora, tanto dos segmentos mais organizados, né, os massacres dos movimentos sociais, como dos movimentos de luta pela terra, sempre por forças policiais militares indicam isso, como também dos setores mais precarizados e mais pauperizados da classe trabalhadora urbana, que se concentram nas periferias, nas favelas, né? Então, como estratégia de controle, a gente ainda mantém, né, em grande medida, os aparatos repressivos que vêm da ditadura militar. Inclusive, pessoalmente, muitos dos torturadores dos anos 70, a gente cansa de ver grupos como Tortura Nunca Mais, que o Ivan mencionou aqui, denunciando isso claramente, são nomeados para cargos, né, de Secretaria de Segurança, comandos de Polícia Militar, até hoje. Agora eles já estão ficando um pouco mais velhos, é um pouco mais difícil ver isso. Mas até 10 anos, 15 anos atrás, isso era muito comum, né? Então, a manutenção disso indica para a gente que aquilo que o Florestan falava lá atrás, que eu mencionei aqui, da ideia da autocracia burguesa, né? Quer dizer, de uma lógica de dominação de classes, de governo de classes, que seja sob um regime ditatorial, ou seja sob uma ordem dita democrática, representativa, participativa, uma lógica de dominação de classe que não tolera as mobilizações, as organizações mais autônomas e as lutas da classe trabalhadora, né? Essa lógica da autocracia burguesa permanece, mesmo depois da chamada redemocratização. E a gente encontra isso especialmente na forma como as organizações repressivas, policiais, militares, as próprias Forças Armadas estão aí ocupando as favelas do Rio, né? Como esse braço repressivo do Estado age em relação aos setores mais organizados e aos setores mais precarizados da classe trabalhadora.